Boa noite, senhores e técnicas de manutenção. A gente vai hoje para a aula 11, no tema sobre práticas de manutenção, e vamos falar sobre um instrumento aí de medição que é conhecido como o terrômetro. Então a gente vai falar um pouquinho sobre os conceitos básicos desse instrumento, né, e sua aplicação. Vamos lá. Bom, a gente tem aqui o que a gente chama, né, de terrômetro, né? A gente tem vários modelos, né? Tem o analógico, tem o digital e tem o em formato de alicate, né? Cada um aí na sua aplicação. Uma pequena introdução, né, do que é o terrômetro. Ok, terrômetro, então, pessoal, ele é um medidor de resistência de terra que pode ser usado tanto nas medições de resistências de aterramento, né, como para condições das tensões, né, espúrias geradas pelas correntes parasitas no solo. Entre as aplicações mais comuns do terrômetro, podemos destacar, né, a medição de resistência de terras em indústrias, edifícios, residências, para-raios, antenas, subestações, permitindo, né, avaliar a qualidade de um sistema de aterramento, que é aquilo que protege a gente, né, e protege também os equipamentos ou o próprio ativo, o edifício de sobrecargas, né, de raios e tudo mais. O terrômetro, né, ou telurímetro, serve para medir a resistência do solo. Então a gente vai estar medindo o quanto o solo está resistente, né, ou seja, o quanto está fácil, né, em palavras mais simples, desse raio circular pelo solo. Um exemplo, né, disto é uma utilização para medir sistemas de para-raios. Né? Para-raio, por exemplo, né, tem em toda a indústria e tem algumas residências também que tem. Tá? Quanto menor a resistência encontrada, maior é a dissipação de cargas atmosféricas do solo. Então, o que acontece? Então, se a gente tiver menos resistência, mais fácil fica da descarga fluir pelo solo, né? E não ir naquilo que a gente quer proteger. Existe uma saída de energia do aparelho, a qual é fixada no ponto de aterramento, né? Que a gente quer que fique mantido. Duas outras saídas nesse mesmo aparelho são conectadas em eletrodos introduzidos no solo. Então a gente tem aí o ponto de referência e tem alguns eletrodos que vão ser fixados no solo. A leitura obtida deste processo é a resistência encontrada. Então a gente vai ter o valor ôhmico ali da resistência do solo, tá? E por ela a gente vai analisar como que está essa resistência. Há vários modelos, né? Cada qual com sua especificação, modelo, fabricante e tudo mais. E aí o funcionamento desse instrumento, né? O aterramento está presente na maioria das instalações elétricas. Então, para garantir a segurança dos equipamentos elétricos, né, que em caso de picos de energia ou sobrecargas não irão queimar, ou seja, aquilo que eu quero proteger, né, ele é um caminho para a corrente elétrica não danificar os seus objetivos ligados à eletricidade. Então, esse é o aterramento. Para analisar um aterramento, é de estabilidade uma impedância mínima para os eletrodos, através de um código elétrico, padrões de localização e padrões aí de engenharia. Os valores obtidos a partir disso indicam a capacidade do sistema de conduzir a corrente elétrica do raio à terra. Quanto menor for a impedância, melhor, pois irá, né, impedir que qualquer corrente elétrica flua pelo solo e traga riscos aos equipamentos e às pessoas. A eficiência do aterramento
ela depende do quê? Da qualidade do solo, já que quanto menor a resistência da Terra, maior a capacidade de dissipação da descarga atmosférica no solo e também maior a eficiência do aterramento. O ideal seria uma resistência a zero, né, o próximo dela, mas isso pode ser muito difícil a gente conseguir. Então, por quê? Porque depende de vários fatores relacionados ao solo. Então, por isso, uma resistência menor que 10 ohms, né, que é a unidade de medida elétrica, é considerada normal. Tá? Então, abaixo de 10 seria legal. Resistência acima de 30 ohms já representa um risco. Né? Então, correr o risco, né, de perder todos os equipamentos dentro de um edifício, dentro de uma indústria, é complicado. Então, é legal que se faça algumas coisas para que, né, ocorra de chegar abaixo aí de 10 ohms, que não é o intuito da aula de hoje. Né? O intuito é como medir, né, o que é um instrumento. Bom, mas abordaremos, né, essa questão mais à frente e com mais profundidade. Em caso de correntes elétricas de dimensões muito grandes, como os para-raios, é necessário aumentar a resistência do solo. Essa resistência depende de fatores como umidade, tipo de solo, mas pode ser melhorada através de tratamentos, como aqueles que usam produtos químicos, carvão vegetal ou até mesmo sal. Ok, agora, o que medir, né, em um aterramento? Uma das dúvidas mais frequentes que surge é o que exatamente medir, né, em um aterramento. Em conjunto com essa pergunta, surgem outras ainda mais específicas, como qual termômetro devo usar, um de 3 pontos, um de 4 fios ou um alicate. E o valor ideal da resistência, né, para usar, né, como comparativo para determinar se o aterramento está ok ou não. Dessa forma, vamos começar respondendo, né, a primeira pergunta. Tá? Afinal, o que medir em um aterramento? A princípio será medido o índice de tensão ao longo deste percurso que ocorre, né, que a corrente elétrica fará até retornar ao eletrodo. Lembra? A gente colocava o eletrodo no chão como referências, né, e tem o eletrodo que a gente já tem lá no nosso aterramento. Considerando para esse processo, né, o termômetro de 3 fios. Por outro lado, a medição da resistência, impedância, pode ser feita também por um termômetro de modelo alicate, para casos de circuitos fechados em terra. A saber, cada medição tem suas distinções dentro do aterramento. Assim, o método a ser escolhido vai depender do que você estiver buscando. Dessa forma, nos leva a uma outra pergunta. Qual o valor de resistência adequada para o aterramento? A resposta é simples. Depende da aplicação, porque quando falamos de eletrodo de aterramento, o valor de resistência será útil para o cálculo das tensões superficiais obtidas. No entanto, o Sistema de Proteção contra a Descarga Atmosférica, que a gente chama de SPDA, dirigido pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, recomendava em 2015 que a resistência de aterramento deveria ser menor que 10 ohms. Mas desde então, a ABNT não faz referência ao valor algum. Por outro lado, a ABNT diz que a resistência de aterramento deve ser menor possível, pois, como vimos, quanto menor a resistência, maior a dissipação da descarga elétrica. Além disso, a National Fire Protection Association e o Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos recomendam que o mínimo deve ser de 5 ohms. Dessa maneira,
a validação técnica do aterramento deve considerar vários fatores, e não há valor exato determinado para a resistência. Em suma, a resistência do solo é bastante importante, mas para uma maior segurança de pessoas e objetos, a equipotencialização é tão importante quanto a baixa resistividade. A saber, a equipotencialização é o feito de tomar medidas para que dois corpos condutores de eletricidade possuam a menor diferença de potência elétrica entre eles. Bom, quais as preocupações que eu devo ter com um termômetro, por exemplo? Primeiramente, por se tratar de um aparelho de precisão, o termômetro deve ser bem conservado, para que não haja danos à vida útil do aparelho. A leitura deste aparelho também requer o conhecimento de um profissional habilitado, um engenheiro eletrônico, eletricista, né? Ou um próprio técnico. Sem dúvida, o termômetro não é um aparelho para leigos, e ao utilizar o equipamento, é imprescindível que sejam tomados alguns cuidados para a preservação do aparelho e para evitar possíveis riscos à vida humana. Ele possui inclusive uma série de maletas, inclusive uma espécie de maleta que ajuda tanto para proteger o equipamento quanto para transportar com mais facilidade. Portanto, antes de usar o termômetro, devemos seguir um processo de conservação e manuseio do aparelho. Além de, para garantir a segurança de todos, consiste em verificar se tem pilhas e se elas estão corretamente encaixadas, ver se a seleção está na função adequada à tarefa, respeitar as escalas de medição e não utilizar o termômetro em circuito elétrico ativo, não deixar que o termômetro fique muito tempo exposto ao sol, não entrar em contato direto com o solo quando estiver utilizando o termômetro. Priorize os calçados e luvas com capacidade de absorção e proteção contra a corrente elétrica. Evite realizar as medições com condições climáticas adversas, onde possui a probabilidade de descargas atmosféricas. Evitar que as pessoas e animais cheguem perto do eletrodo durante a medição. Um passo a passo para a gente fazer uma medição. Passo 1. Posicionamento dos eletrodos. Temos o eletrodo fixo, né? Primeiramente devemos considerar o eletrodo que queremos medir, que é aquele fixo em terra, ou seja, a haste de terra. Esta haste é fixa e é a partir dela que iremos considerar os pontos de referência para os eletrodos de corrente. Nosso eletrodo de corrente. O eletrodo de corrente será o ponto de referência que usaremos para injetar a corrente elétrica no solo. E é aqui que vamos usar o termômetro. A distância do eletrodo de corrente e a haste fixa deverá ser no mínimo 3 vezes o comprimento da haste. Por exemplo, se a haste for de 3 metros, basta multiplicar por 3 e fica determinado que a distância mínima entre o eletrodo de corrente e a haste será de 9 metros. Temos o eletrodo potencial ou eletrodo de tensão. O eletrodo de tensão ou eletrodo potencial deve ser colocado entre o eletrodo fixo, a haste, e o eletrodo de corrente, uma distância de 62% da distância que calculamos anteriormente. Utilizamos o eletrodo anteriormente, basta fazer o seguinte cálculo. 62 vezes 9 metros, né, que a gente considerou, 5,58 metros é a distância que a gente deve colocar nosso eletrodo ali de corrente. De tensão, perdão. Portanto, a distância para fixar o eletrodo de tensão, ou eletrodo potencial neste caso, seria de 5,58 metros entre o eletrodo fixo e o eletrodo de corrente.
temos ali a zona de patamar potencial. Da mesma forma, nesta etapa, o ponto de medição deverá ser posicionado à esquerda da haste fixa e o outro à direita do eletrodo potencial. Os pontos de medição devem ficar a uma distância equivalente a 5% dos 9 metros do eletrodo potencial. Portanto, fazemos a seguinte conta: 5% de 9 metros é 0,45 metros. Então, a distância entre os eletrodos é de 45 centímetros para a esquerda e 45 centímetros para a direita. Segundo passo, a gente vai iniciar as medições. Assim que todas as medições estiverem realizadas e todos os pontos alinhados, iniciaremos as medições para averiguar a resistência de aterramento a partir da haste. Assim que todas as medições estiverem realizadas, repetindo os pontos de alinhamento, iniciaremos as medições para averiguar a resistência de aterramento a partir da haste. Conecte as pontas do terrômetro nos 3 eletrodos, a haste de aterramento, o eletrodo potencial e o eletrodo de corrente. Ao fazer isso, você obterá no terrômetro o valor da resistência de aterramento. E é você quem determinará se o valor obtido está dentro dos parâmetros explicados anteriormente. Lembra? Abaixo de 10 ohms? Caso você entenda que o valor está alto, seguiremos então ao terceiro passo. No terceiro passo, a gente reduz o valor de resistência de aterramento. Como, por exemplo, suponhamos que o valor da medição da resistência de aterramento tenha sido de 68 ohms. Alto, O que a gente deve fazer? Certamente poderemos manipular a infraestrutura para baixo para baixar a resistência do aterramento, aumentando a malha de aterramento. Mas para aumentar a malha de aterramento, será preciso aumentar a quantidade de hastes de aterramento no local. Cada nova haste de aterramento deve ser ligada com um cabo nu de 50 mm, feito de cobre. Além disso, terá de deixar uma caixa de inspeção para manutenção futura. Então, o que eu queria falar para vocês, de utilização aí do terrômetro é isso. É um instrumento simples, tranquilo, mas deve ser aplicado seguindo as normas, e de forma a garantir a segurança aí do usuário do equipamento e das instalações e de quem estiver próximo dela. Boa noite a todos e até a próxima.